Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. É uma honra e uma alegria estar mais uma vez com vocês, compartilhando uma mensagem que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Casa Restaurada, se inscreve e já aproveita e não esquece de dar o seu like aí, né? E também compartilhe essa mensagem através das suas redes sociais para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, amém? Queria nesse momento orar, então abaixa a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Toda honra, glória, louvor, adoração, poder e majestade somente a Ti, Senhor. Que Tu cresças e eu diminua, Pai, e que o poder da Tua palavra e do Teu Espírito possam se fazer presentes agora na minha vida e na vida de cada irmão, de cada irmã que está agora assistindo e escutando essa mensagem, Pai. Que a Tua palavra seja profunda, eficaz na vida de cada um, Senhor. E que ela não volte vazia, como sempre, Pai. Que ela possa ter os efeitos que o Senhor já preparou nessa noite para a vida de cada um, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra possa falar aos nossos corações em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: qual o caminho que devo seguir? Queridos, quantos de nós questionamos nesse momento, em outros momentos, se estamos fazendo a coisa certa, se estamos no rumo correto? Decisões a serem tomadas. O que eu faço? Será que eu fico aqui nesse mesmo lugar? Será que eu vou para frente, para a esquerda, para a direita, volto para trás? O que devo fazer? Quantas vezes nos deparamos com situações e que parece que estamos diante de uma estrada que não conhecemos, diante de uma bifurcação e não sabemos qual direção devemos tomar. O objetivo da mensagem de hoje é de que a palavra de Deus possa nos ajudar a nos conduzir nas tomadas de decisões e nas escolhas que devemos seguir, nos caminhos que devemos escolher para as nossas vidas. Amém? Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda algumas verdades, né? E o que é verdade? No dicionário, verdade está descrito como a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade, coisa, fato ou evento real. Pode ser até que você não concorde, ou que você não acredite, ou até que você tenha uma outra ideia de realidade. Mas a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é uma só. Deus tem o melhor para a vida dos seus filhos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os caminhos e pensamentos do Senhor, de Deus, são mais altos que os nossos, e diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 139. Salmo 139, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: os teus olhos me viram a substância indiforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos refletir, meus irmãos. Deus já escreveu todos os dias das nossas vidas no seu livro. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Os caminhos e pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, concluirmos que a história que ele escreveu ao meu respeito e ao teu respeito é uma história boa, amém? E entendemos que os planos que ele tem para as nossas vidas e através das nossas vidas são planos de bênçãos, de vitórias e de paz, amém? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se a palavra de Deus nos garante que os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas nos levam à paz, prosperidade e às bênçãos, por que então muitas vezes nos deparamos
dentro da própria igreja, com pessoas, né, filhos de Deus, homens e mulheres que servem ao Senhor, com as vidas totalmente fora desse contexto de paz, de bênçãos, de vitórias. Vidas onde reinam confusão, né, sofrimento, fracassos, frustrações. Será que Deus traçou um plano de derrotas? Será que a falha está em Deus? Sabemos que Deus é maravilhoso, onisciente, onipresente. Né? Sabemos que Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, ou seja, Deus não erra. Então, muitas vezes, ao invés de seguir aquele plano que Deus havia traçado para as nossas vidas, e muitas vezes, em algum momento, nos desviamos por vontade própria, por alguma circunstância, por achar que temos um caminho melhor do que o Deus determinou para nós. E nesse momento, a gente começa a viver aquilo que Deus não determinou para as nossas vidas. Então, talvez nesse momento, queridos, você esteja vivendo algo parecido com o que eu estou falando agora. Talvez você tenha certeza de que você não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida ou em alguma área da sua vida. Talvez você esteja até num bom momento, mas você não está totalmente certo que a sua vida está totalmente alinhada com a vontade de Deus e com os caminhos que Ele projetou para a sua vida. Mas nessa noite eu quero te dar uma excelente notícia. Eu quero te dizer, queridos, que hoje é o dia que o Senhor preparou para que você volte aos caminhos que Ele havia traçado para a sua vida. Hoje, queridos, se você quiser, é o dia que Deus escreveu a teu respeito, para que você volte a cumprir de forma literal tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, para que você possa experimentar o que Deus tem de melhor para todas as áreas da sua vida. E se eu fosse você, eu estaria dando um glória a Deus bem forte aí na sua casa, em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração, queridos, porque hoje Deus está falando com você. Filho, filha, eu escrevi uma história sobre a sua vida e através da sua vida, uma história com letras de amor, com letras de paz, de vitórias, de bênçãos. E eu quero te preparar para que você viva esse melhor, porque o inimigo vai tentar te tirar desse caminho, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você serve a um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que Ele quer fazer o melhor para a sua vida. E hoje é dia para você voltar aos caminhos que Ele traçou, voltar à rota original, porque a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Aleluias, glórias a Deus. E você pode agora estar dizendo, ok, pastor, eu recebo, mas o que eu tenho que fazer então para poder escolher o melhor caminho a seguir? Eu anotei algumas coisas aqui que são importantes para que a gente possa ter para as nossas vidas. Primeira coisa é que Deus é soberano sobre todas as coisas e a sua vontade tem que estar acima da nossa. Mesmo que eu e você, que a gente não compreenda a vontade de Deus, mesmo que nossa mentalidade queira nos levar para outro caminho que não seja aquilo de Deus, mas eu quero te dizer que o melhor para as nossas vidas é aquilo que Deus determinar. O melhor para as nossas vidas é estar rumo ao centro da vontade de Deus. Amém, querido? Se você quer mudar algo externamente na sua vida, se você tem algo que precisa ser mudado, eu quero te dizer que a mudança, ela começa de dentro para fora. A primeira mudança tem que ser feita dentro de nós. O melhor caminho a seguir é seguir a direção da voz de Deus. Só que nós lidamos com muitas vozes. Nós podemos escutar a voz do nosso próprio coração, a voz da nossa carne, a voz do mundo, a voz do inimigo e a voz do Espírito Santo. Como discernir essas vozes? Como saber quando Deus e o que Deus está falando para as nossas vidas? Isso, queridos, a gente só consegue com intimidade com Deus. Para a gente saber quando Deus está falando, nós temos que ter intimidade com Ele. Nós temos que ter uma vida de mudança, de mentalidade e atitudes para estarmos alinhados com a vontade de Deus. E na Bíblia nós vemos algumas histórias de pessoas que seguiram a vontade de Deus e outras que não seguiram. Uma história que todos nós conhecemos, o exemplo de Jonas, o profeta Jonas. Deus mandou ele para a direita, Jonas,
vai para Nínive e prega o arrependimento para aquela cidade, para aqueles moradores. Só que Jonatas foi para Jope, para a esquerda, e pegou um navio lá por outro lado, que não tinha nada a ver. E o que aconteceu no meio do caminho? Jonas foi engolido por um grande peixe, né? E depois ele se arrependeu e voltou para Nínive, mas ele não seguiu a voz, a direção de Deus. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro, e ele se deu mal, né? E eu queria agora que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 25. E nós vamos ler esse capítulo todo, mas de uma forma um pouco diferente, vocês depois vão entender o porquê. Mas esse é um salmo escrito pelo rei Davi, segundo a Bíblia, o maior rei que Israel já teve, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, né? E eu queria ler no capítulo 25, a partir do versículo 16. Salmos 25, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Então, quando o rei Davi escreveu esse salmo, vamos refletir, irmãos, como estava o seu coração? De que maneira ele estava? Ele estava tranquilo, estava passando por um momento de muita bênção, de muita alegria. Nós não vemos isso aqui, ao contrário, né? Como é que estava o coração de Davi naquele momento? A Bíblia diz que quando ele escreveu esse salmo, olha o que ele diz, ele fala: estou sozinho e aflito, alivia as minhas tribulações, tira as minhas angústias, considera as minhas aflições e meu sofrimento. Os meus inimigos são muitos. Através das suas palavras, vemos que Davi estava preocupado, angustiado, aflito. Ele passava por um momento de tribulação. Ele estava ali existia uma oposição muito grande contra Davi. Ele estava ali sendo afrontado pelos seus inimigos. Ele estava com medo. Mas como é que ele, nessa situação, como é que ele se dirige a Deus? Ele começa a murmurar e a dizer: ó Deus, eu sou rei de Israel, por que isso está acontecendo? Eu não mereço isso, eu não concordo, Senhor. Enfim, começou a murmurar. Não, veja, volta aqui para o versículo 1 e veja como Davi se dirige a Deus. E nós vamos entender que aqui nesse salmo Davi escreve um manual de como escutar, como se dirigir a Deus e como saber a direção que Deus, como buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Veja, Davi contrito, com o coração contrito, aflito, angustiado, com medo dos seus inimigos. Mas veja como ele começa esse salmo: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Versículo 1. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Veja que tremendo, irmãos. Mesmo Davi angustiado, Davi com medo, ansioso, preocupado, ele não perde a confiança e a esperança em Deus. E ele diz assim, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois o Senhor é o Deus da minha salvação. Então, o rei Davi, em primeiro lugar, o rei Davi ele pede perdão a Deus. E ele reconhece que é um homem que tem grande iniquidade. Ele se humilha e recorre à misericórdia do Senhor. Mesmo sendo o rei de Israel, ele fala, Senhor, perdoa-me, porque eu sou um homem de grande iniquidade. Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece seus defeitos, ele reconhece seus pecados, mas a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele é imperfeito, ele foi imperfeito como nós, mas ele tinha uma grande virtude, ele reconhecia os seus erros e se humilhava perante ao Senhor. Nós temos que aprender com o rei Davi, assim como nós, que não era perfeito, mas ele independente da sua posição, ele reconhecia as suas falhas, pedia perdão e se arrependia. Então nós entendemos que uma das chaves para voltar ao caminho, ao projeto original de Deus para as nossas vidas, é o reconhecimento de que o erro está em nós e não na história que Deus escreveu, uma história imperfeita. Deus escreveu uma história perfeita para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Nós temos que reconhecer se algo na nossa vida não está de acordo ou alinhado com a vontade de Deus, ou não está sendo uma bênção, é porque o erro está em nós. Então o primeiro passo é que a gente reconheça, porque se a gente não reconhece, a gente não consegue se arrepender de verdade. Como vou me arrepender de algo que eu não tenho certeza se realmente eu estou errado? Então o primeiro passo é reconhecer que alguma coisa está errada dentro de nós. O segundo passo é se arrepender, pedir perdão a Deus, se humilhar perante Ele, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então, se a gente se humilhar a Deus perante o Senhor e dizer, Pai, tem misericórdia de mim, recorra à misericórdia dEle, se humilhe de verdade, com pureza de coração, reconheça que o erro está em você, porque nós somos falhos e Deus é soberano. E Deus vai falar contigo, eu tenho certeza, meu irmão. Amém, queridos? Eu quero me atentar ao versículo 12, que é uma grande chave para descobrirmos qual direção que Deus quer para as nossas vidas. Diz assim, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Já pensou, meus irmãos, Deus falar com você de uma forma inquestionável? Você sabe que Deus está falando, seja através de um profeta, através de um sonho, em voz audível, com uma impressão no seu coração, e Deus fala, filho, essa decisão que você tem que tomar, esse caminho que você deve seguir, você segue por aqui, faça isso, isso e isso. Sabe qual é a chave? Seja temente ao Senhor. Porque a Bíblia diz, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O tema da mensagem é uma pergunta simples, qual caminho devo seguir? Então, a partir de hoje, comece a temer ao Senhor, seja temente a Ele. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo, é honrá-lo, é cumprir com a palavra que Deus tem, obedecer a sua palavra, se humilhar perante Ele, glorificar o nome dEle através das nossas palavras e atitudes perante o mundo. Isso sim é ser temente a Deus. E quando nós somos tementes a Ele, a palavra de Deus nos garante que Ele nos instruirá no caminho que devemos seguir, no caminho que devemos escolher. Isso é tremendo, meus irmãos. Não existe direção melhor do que ouvir a voz de Deus para onde que devemos, o caminho que devemos escolher. Amém? Eu quero partir para uma outra passagem aqui, e isso é uma outra chave, uma chave para como podemos escutar e entender a voz de Deus. E esse texto é um texto muito conhecido, mas ele é um texto poderoso, e ele está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler aqui resumidamente. E nesse texto fala da história de quando o rei Josafá estava governando. Diz que os moabitas, os amonitas e meunitas se reuniram para pelejar contra o povo, Então começa assim, 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1.
Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Veja, nesse contexto, o inimigo se levanta contra o rei Josafá e contra todo o Judá. E alguns chegam para o rei e falam: olha, uma grande multidão se levantou e está vindo contra nós. Está vindo contra o nosso povo, está vindo contra o Senhor, rei. E eles já estavam mais ou menos perto. Naquele momento, Josafá teve medo, porque era uma grande multidão, era um exército muito maior. E aos olhos humanos, Judá não poderia derrotar esse exército, né? Eles eram muito mais numerosos. Né? Mas aí Josafá, ele apregoou um jejum em toda Judá. E o povo estava em jejum e Josafá clamou, e o Senhor respondeu. Vai para o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Menaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Veja, o rei e o povo jejuaram e clamaram, e Deus respondeu com detalhes. Deus deu detalhes para o rei. Olha, ele diz: vocês não têm que pelejar, né? Não se assustem, porque ele diz assim: amanhã vocês descerão contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrar eles no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Né? Nesse encontro, não faça nada, só toma posição, fica parado e vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Deus dá detalhes, dá uma direção com todos os detalhes. Olha, eles estão vindo por ali, vocês vão descer por aqui, vocês vão chegar num certo ponto, vocês vão ficar parados só assistindo o livramento que eu vou dar para vocês. Olha que tremendo, né? E o que o povo fez? A Bíblia diz que os adoradores começaram a louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. E o que aconteceu? Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Veja, Deus manda um grande exército, começa a subir contra Judá. Deus fala assim: olha, vai até certo ponto, não faça nada, não leve espadas. O povo foi adorando ao Senhor. Os levitas, o povo estava adorando, louvando ao Senhor. E eles chegaram no ponto que Deus mandou. Eu imagino que muitos deviam estar pensando: bom, o que vai acontecer aqui, né? Estavam esperando se encontrar com um grande exército, com espadas em punho. Deus não havia falado o que ele ia, ele falou que ia dar um grande livramento, mas não disse como seria. Então o que Deus fez? Deus colocou confusão no arraial do inimigo. E eles começaram a pelejar entre si. E quando o povo de Judá, o povo de Deus chegou lá, estavam todos mortos. Eles viram um volume de cadáveres incontáveis. Tanto é que eles ficaram 3 dias para poder pegar todos os despojos que estavam ali, que Deus preparou para o seu povo. Assim é o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é quem nos guia e nos dá direção e estratégia. E sabe como aquele lugar ficou conhecido, meus irmãos? Aquele lugar ficou conhecido como Vale da Bênção. E eu quero te dizer algo aqui. Se você estiver em uma situação semelhante como Josafá e o povo, talvez você esteja se sentindo acuado, angustiado, com medo. Você não está vendo uma saída para a sua situação. Mas se você for um homem,
uma mulher temente a Deus, Ele te instruirá nos caminhos que você deve seguir. Se você buscá-lo, não retroceder, se você jejuar, se você orar, se você clamar, se humilhar, se arrepender, eu quero te falar algo nessa noite, queridos. Tudo aquilo que era uma sentença de morte, que seria o vale de morte para a sua vida, Deus vai transformar no vale de bênção. Porque esse é o nosso Deus, aquilo que Ele transforma a maldição em bênção para os seus filhos, queridos. Eu creio que hoje é um momento que Deus preparou para mudar a tua história, em nome de Jesus. E enquanto eu estava preparando esse estudo, essa mensagem, Deus falou algo forte comigo. Eu escutei a Deus. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, como é que você escutou a Deus? Ele veio uma voz lá do alto, veio um trovão. Não, queridos, é algo que não dá para explicar bem, mas é algo que é inconfundível também. Deus se revela a cada um de uma forma, ou de formas diferentes a cada momento. Quando eu estava preparando esse estudo, veio uma impressão muito forte no meu coração, muito forte, que eu sei que era Deus falando através do Espírito Santo. E Ele falou assim comigo: filho, você está preparando uma palavra, está falando sobre direção, sobre jejum, e há quanto tempo você não faz um jejum? Eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus, é verdade, Senhor, quanto tempo que eu não faço um jejum para o Senhor. Tanto é que eu comecei o meu jejum ontem mesmo, né? E aí Deus começou a me mostrar coisas que Ele mudou na minha vida, coisas que Ele mudou na minha história, quando eu comecei a buscá-lo da maneira correta. Eu cheguei numa situação, queridos, eu não vou dar meu testemunho aqui, porque precisaria de muito mais tempo, né? Mas eu vou resumir. Eu me encontrava numa situação que realmente eu não via saída, nem para mim, nem para minha família. Era uma situação muito difícil, aos olhos humanos, algo que eu não conseguia ver realmente solução. E era um tempo que eu estava buscando a Deus, eu tinha apenas 3 anos de conversão, né? Já andava com o pastor Pércio, com a pastora Bianca, e eu estava buscando uma direção, porque as coisas na minha vida estavam indo para um caminho muito difícil. E aí eu sei que Deus colocou no meu coração para fazer um jejum, e eu fiz um jejum de 40 dias. E no final dos 40 dias, eu cria que Deus me daria uma direção, e Ele me deu uma direção. E foi uma direção que eu não esperava, que era totalmente contrária àquilo que eu queria, porque eu precisava dar um andamento na minha vida profissional, e eu já tinha um histórico profissional muito bom, e eu queria voltar por cima, mas Deus me deu uma direção, que era para eu fazer algo que eu estaria começando novamente de baixo. E eu não conseguia entender aquilo, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sabia de forma inconfundível que Deus havia falado comigo, era para eu fazer aquilo. Mas eu fui obediente e segui a direção que Ele me deu. E depois, lá na frente, em pouco tempo, eu entendi o porquê Ele me colocou naquela posição. E a partir de ter escutado a voz de Deus, de ter jejuado, de ter clamado, ter me humilhado, Deus começou a mudar meu caráter e pela obediência Deus me honrou. E aí, a partir daquele momento, Ele começou a mudar a minha vida e a minha história e a história da minha família. Tudo começou através de um jejum, e aí Deus falou, e não era aquilo que eu queria escutar de forma nenhuma, era o que menos eu queria escutar, mas eu obedeci. E aí Deus foi honrando passo a passo, e depois tantas outras histórias em que eu escutei a voz de Deus, Deus falou claramente comigo, através de profetas, né? Tem uma passagem rápida que Deus coloca no meu coração agora. Deus levou a mim e minha família para o Espírito Santo, morei 7 anos lá, e ali que Deus mudou a minha história. E eu fui ser diretor de uma grande empresa lá no Espírito Santo, e Deus começou a mudar a vida, mas com apenas 6 meses de empresa, eu recebi uma proposta para mudar para Natal, para o Rio Grande do Norte. E nessa outra empresa, com apenas 6 meses, essa outra empresa me chamou, onde eu estaria ganhando mais ainda, eu estaria sendo mais abençoado. Eu fui fazer entrevista lá, o presidente daquela outra grande companhia, uma das maiores do Nordeste, já praticamente havia fechado comigo, né? E aí eu praticamente fechei ali a minha transferência para Natal, e quando eu estava na época de final de ano, e eu voltei para Santos, para vir aqui ficar um pouco com a minha mãe, ir na igreja, né? E naquele domingo eu fui no culto da Igreja Casa Restaurada, ainda na Afonso Pena,
E naquele dia havia um apóstolo na igreja, que ele nunca tinha ido na nossa igreja, mas naquele dia ele foi no culto, um apóstolo de São Paulo, que eu reputo como um homem de Deus, um tremendo homem de Deus, um profeta do Senhor. E na hora que acabou o culto, ele veio falar comigo e falou: "Ei, meu irmão, como é que tá lá em Vitória? Tá bênção?" Eu falei: "Sim, tá, mas agora a bênção vai aumentar, porque eu estou me mudando, estou de mudança para Natal." E aí ele me perguntou: "O que você vai fazer em Natal?" E eu falei: "Bom, eu fui convidado para assumir uma posição numa empresa maior ainda e para eu ganhar mais, né?" Ele falou assim: "Ah, sei. Então, para onde Deus te mandou?" Ele perguntou. Ele me mandou para Vitória, mas agora eu creio que ele está me mandando para Natal. Deus falou com você para ir para Natal? Eu falei: "Não." Ele falou: "E você está indo por quê?" Eu estou indo porque eu vou ganhar quase o dobro." Aí ele falou assim para mim, eu nunca esqueço, isso faz mais de 10 anos. Ele falou assim: "Deixa de pensar só em dinheiro, rapaz. Você vai ficar onde Deus mandou você ficar." Ele falou exatamente assim. Ele falou assim: "Você está pensando no dinheiro." Eu falei assim: "Mas não é bem assim e tal." Ele falou: "Você está indo por quê?" Realmente eu vou ganhar o dobro." "Você está indo por causa do dinheiro. Você vai ficar onde Deus te colocou. Você vai ficar num lugar que é profético, vitória do Espírito Santo." Queridos, eu obedeci. Eu sabia que Deus estava falando ali. Eu já tinha feito planos, já mudança. Aquele presidente daquela companhia, inclusive, ele me convidou, ele tinha uma casa de praia na Flórida, e falou assim: "Olha, você vai passar o Réveillon, você e a sua família vão passar o Réveillon comigo na minha casa, lá perto de Miami e tal." Eu já tinha, estava tudo pronto, né? E eu me lembro no dia seguinte, eu ligando para aquele homem, né? E dizendo: "Olha, fulano, então já passa para minha secretária o dia que você quer ir, para ela comprar as passagens e tal." Eu falei: "Olha, eu estou te ligando para dizer que eu não vou mais." "Você não vai mais passar o Réveillon comigo lá na Flórida?" Eu falei: "Não, na verdade eu não vou mais para a sua empresa." Ele falou: "Você está falando sério?" Eu falei: "Tô." Aquele homem desligou o telefone na minha cara e nunca mais falou comigo. Mas, queridos, eu fiquei em paz, porque eu sabia que Deus estava me dando uma direção e eu obedeci a voz de Deus. Amém, queridos? Para finalizar, no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, Deus diz assim, Isaías 30, versículo 21, "Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele." Aleluias! Deus está dizendo que se nós tivermos intimidade com Ele, tivermos uma vida com Ele, né? Jejuando, orando, se estarmos prontos e sensíveis a escutar a voz do Senhor, o Espírito Santo de Deus, toda vez que nós tivermos uma decisão a tomar, Ele virá atrás de nós, nossos ouvidos, e nos dará a direção que devemos seguir. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha entrado no meu coração e que, pelo poder e a graça do Espírito Santo, ela possa fazer efeito na sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido, e pedir a Deus que nos dê direção nos momentos que mais precisamos. Amém? Abaixa a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a vida de cada irmão, de cada irmã que está agora assistindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa agir na vida de cada um, que o Senhor possa falar de forma inconfundível com cada um, Senhor. E cada um possa, nesse momento, a partir de agora, te buscar cada vez mais, buscando intimidade, santificação, Senhor, buscando cada vez mais a Tua presença e as Tuas coisas, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, falar com cada um, nos momentos que mais necessitam, Pai, que nos momentos que nós mais necessitamos, fala e nos dá a direção, que possamos ser tementes ao Senhor e à Tua palavra, para que a Tua palavra se cumpra, para que a direção venha do alto, Pai, de uma forma inconfundível, e que a gente não vá por um caminho que não seja plenamente a Tua vontade, porque nós nos rendemos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê paz, que o Senhor te dê graça, que a graça dele recaia sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, que você tenha uma noite de sono abençoada, com sonhos proféticos e com cada vez mais a direção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.